doutor. Pronto. Vamos fazer um croquis dessa peça juntos aqui, tá bom? Vamos lá. E sem foto de privado atrás, por favor, né? Só que eu vou... Vamos lá, vamos começar por endereçamento. Emocional. O áudio está falhando. Tá falhando? Voltou? Só. A imagem. Voltou? Pronto. Agora voltou, né? Agora voltou, afirmou. Vamos fazer o croquis juntos. Então vamos começar por... Agora voltou. Agora voltou. Bom, Vamos começar por endereçamento. bora lá. O endereçamento do uso capião é sempre a vara especializada, a vara de riscos públicos. Só que, infelizmente, nem todo município a gente tem. Então, nós temos que trabalhar com as varas que não são especializadas, que é a vara civil. Aí não tem. É a vara civil. A vara civil. Tudo bem. Depois vamos para a qualificação. A qualificação vai aparecer quem na ação? Vai, provavelmente a sua mãe, não é isso? Sua mãe, você e tem uma irmã? Sim. São duas irmãs? Tem meu irmão. Tem um irmão. Então, essa ação pode aparecer só sua mãe. Sou Pode... eu e mais meu irmão, só. Ah, tá. Essa ação pode aparecer, você e seu irmão, pode aparecer só sua mãe ou pode aparecer os três, né? Isso é vocês que escolhem. O resultado vai ser o mesmo, né? Vocês que vão escolher, o resultado vai ser o mesmo. Agora, o que é importante a gente fazer? A qualificação é uma peça, o uso capião é uma peça que não tem réu, então não tem réu. É uma ação que nós vamos fazer, que é ação declaratória, ou seja, é uma ação que não é litigiosa, então ela não tem réu. Às vezes a gente inventa um réu de mentirinha porque o juiz da cidade ele não conhece o uso capião e faz confusão, pede para incluir um réu. Então, para não comprar uma briga com o juiz ou a juiz desnecessária, a gente pode falar, ó, juiz, não tem réu, mas tudo bem, eu incluo um réu. E às vezes o sistema do TJ do Estado ele é falho, então a gente inclui um réu de mentirinha também, entendeu? Esse réu de mentirinha, quando a gente precisa incluir, mas não é o caso dessa peça, é no sistema do TJ que a gente inclui, o réu de mentirinha, na verdade, é quem consta na matrícula. Os últimos proprietários ou os seus herdeiros, entendeu? Então, no caso, esse réu seria o inventariante ou... Pode colocar o último proprietário, todos os herdeiros? pode colocar para não ficar confuso, o último proprietário que conste na matrícula. Mas isso no sistema do TJ, para distribuir a peça. Na peça em si não precisa colocar réu porque ela não tem, é uma ação declaratória, entendeu? Sim, entendi. Porque no caso não tem a matrícula, né, em si. Como não tem matrícula, aí fica mais fácil ainda, porque não tem réu. Dá para mencionar em preliminar. Eu vou ajudar vocês, nós vamos chegar lá. Depois do nome da peça, nós já vamos fazer a preliminar. Vamos fazer o nome da peça agora? Essa peça vai ficar assim. Ação declaratória. Sim. O nome da peça vai ficar Ação Declaratória Judicial. Uhum. Ação Declaratória Judicial Extraordinária Social. Extraordinária Social. Depois que nós usamos o nome da peça, o uso capião não é necessário fazer o inventário para depois fazer o uso capião. Pode fazer o uso capião sem fazer inventário, é até o correto, para não gastar. Mas como teve a questão do inventário, então a gente vai se proteger. Vamos abrir preliminares. Preliminares. A primeira preliminar dá para falar do vício registral. Uhum. Aí nesse vício registral informa que não tem, que esse imóvel não tem registro, lugar nenhum, dá para juntar as notas devolutivas, dá para fazer isso nesse uso capião. Que esse uso capião tem a função também de sanar esse vício registral, que é dar uma matrícula ao imóvel que não tem.
Ok. Nós podemos criar uma segunda preliminar. Não é o caso, mas se fosse um cliente, a justiça gratuita. A justiça gratuita poderia ser uma segunda preliminar. Vocês vão pedir justiça gratuita? Sim. Então pede justiça gratuita. A terceira preliminar poderia ser prioridade processual, em virtude de uma doença, uma enfermidade ou um idoso. Não é o caso, né? Então não vamos pedir. Então a primeira preliminar fica vício registral, segunda preliminar fica a justiça gratuita. Agora, a planta memorial descritiva desse imóvel tem? Sim, tem. Se tem a planta memorial descritiva, o ponto positivo do uso campeão judicial é que eu não preciso fazer uma nova, gastar dinheiro à toa. Dá para juntar essa, porque o juiz vai nomear um perito, uma perita para fazer uma topografia nova, entendeu? Então, nossa terceira preliminar poderia ser o quê? Do agendamento, a terceira preliminar, do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Aí informa que é importante agendar a audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, seja orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes. Por que isso? Porque é uma forma de a gente pré-questionar para efeitos de recurso de apelação. Se a gente não ficar contente com o resultado do processo, nós podemos usufruir do recurso de apelação, porque é cerceamento de defesa, entendeu? Depois, o que a gente pode fazer? Se tivesse matrícula, a gente poderia pedir a averbação premonitória. Como não tem, acho que vale a pena pedir na quarta preliminar do pré-questionamento. Aí dá para informar que a posse é notória há mais de 10 anos, que uma decisão contrária ao uso capião seria uma afronta à Constituição Federal, ao princípio da função social da propriedade. A improcedência dessa ação de uso capião, caso ocorra a improcedência, é uma afronta à lei federal, Código Civil, artigo 1238 do Código Civil, e também uma afronta à Constituição Federal, porque vocês estão cumprindo o princípio da função social da propriedade de forma notória, entendeu? Sim. Aí eu iria já para os fatos. Nos fatos, deixar claro que existe a posse há mais de 10 anos, que essa posse ela é mansa e pacífica, que tem animus domini, que é a alma de dono, de dona de vocês. Eu falaria de novo que vocês estão cumprindo a função social da propriedade. Aí eu iria para o direito, os fundamentos. No direito, o que nós vamos fazer? Mas é importante discorrer sobre essa questão do inventário existente ou não? Eu falo que o uso capião, como uma ação declaratória, evita de entrar em questões polêmicas, não vale a pena mencionar. Se alguém se habilitar ao processo, contestar, aí vocês usam isso na manifestação, entendeu? O uso capião tem que ser uma ação livre, leve. Então, quanto menos entrar em questões polêmicas, o juiz, a regra é que o juiz e a juíza saiba que mesmo com o inventário em andamento que dê para fazer o uso capião. Mas a gente não vai entrar nessa questão para não confundir a cabeça dele ou dela, porque às vezes talvez ele seja fraco, entendeu? O que eu faria? Eu mencionaria no direito, por precaução. Então, lá no direito e nos fundamentos, eu faria o quê? Eu mencionaria... Primeiro, eu começaria pela Constituição Federal, nos fundamentos, que cumpre, os autores cumprem a função social da propriedade. Depois, o artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único, o enunciado 492, a súmula 237 do Supremo, e aí sim, por questão de proteção, vamos dizer assim, eu mencionaria o julgado do uso capião, que é possível fazer uso capião de herdeiro, de herança, né? Então, aí tudo bem, mas aí seria no direito, entendeu, doutora? Que é aquele julgado que nós falamos, o RESP 16.31.859. Dá até para a doutora usar com jurisprudência mesmo. Abre um tópico, né?
da possibilidade de uso capião de herdeiro. E aí entra nesse resto, trabalha com a jurisprudência. Tudo bem. No direito, doutora, não esquece de falar também que a posse de vocês é exclusiva. E vocês têm a gestão exclusiva do imóvel. E é verdade, né? Só vocês que fazem benfeitorias, manutenções, não é? Isso, exatamente. Legal. Aí... até inclusive uma sala também que está alugada, que a gente gera essa parte também de aluguel, em algumas salas dos pavimentos superiores. Legal, ótimo. Isso é posse mista. Ela atinge os dois fins, moradia e interesse social. Agora, o que a doutora pode fazer? Já vai para os pedidos, aí reforça as preliminares, né? Pedidos em relação às preliminares, aí repete elas e depois no mérito a doutora pede. No mérito, pede a procedência da ação, depois a doutora deve pedir também a citação dos confrontantes. Citação dos confrontantes. Lado direito, lado esquerdo e fundos, né? Depois a doutora pode pedir a manifestação dos entes federativos, a União, Estado e Município. Depois a doutora pode pedir também a manifestação do MP. Certo. Protesto de provas. Protesto de provas e a perícia. Requer que seja nomeado um perito para a apresentação da perícia topográfica.